Vamos dar início a mais uma atividade do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização. Também uma atividade das aulas de graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no tema Direito Financeiro e Políticas Públicas, e produção de material para o nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério. Hoje vamos abordar um tema importante, interessante, que é o controle externo das políticas públicas. E nós temos a satisfação de contar conosco hoje com a colaboração do Leandro Maciel do Nascimento. Leandro Maciel do Nascimento é doutor em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio Grande do Sul, é procurador do Ministério Público de Contas do Piauí e é também docente nas áreas de Direito Administrativo e Financeiro. Portanto, é uma pessoa que tem uma bagagem teórica excepcional sobre o tema que vai falar, além de ter vivência prática no assunto. Portanto, é uma colaboração que o Leandro nos dá, que vai colaborar e vai ajudar em muito os alunos, não só da graduação, como também da pós-graduação e demais interessados no direito financeiro. Leandro, muito obrigado pela sua colaboração. Esperamos que seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo e já está com a palavra. Professor Conde, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço a lembrança. E faltou só o senhor colocar que o senhor foi meu orientador, né, no doutorado, e que muito me honra ter tido essa oportunidade de debatermos, de discutirmos, e esse período de aprendizado muito intenso que foi esse período de doutorado. Sou muito grato, né? Só esse acréscimo em relação à apresentação. Agradeço o espaço mais uma vez, e para mim é uma satisfação muito grande participar do grupo, participar das apresentações da pesquisa. O tema de hoje diz respeito, tratando também da disciplina Direito Financeiro e Políticas Públicas, diz respeito ao controle realizado pelos tribunais de contas, pelo controle externo das políticas públicas. A minha apresentação aqui vai ser bem panorâmica, né, no sentido de, primeiramente, justificar, posicionar os tribunais de contas, o controle externo, na estrutura estatal brasileira, e, no segundo momento, os parâmetros de controle no que diz respeito às políticas públicas. Por razões de tempo e de espaço, não será possível aprofundar um maior aprofundamento, e, por uma outra oportunidade, será interessante discutir os detalhes, casos concretos, avaliações de políticas públicas. Os tribunais de contas como um todo, professor Conte, demais e alunos, eles têm um material muito rico em relação a políticas públicas, tanto de planejamento, quanto de avaliação, quanto de controle, e assim, é um material que vale a pena pesquisar, tanto no site do TCU, quanto no site de diversos tribunais de contas, caso haja interesse em aprofundar o tema, né, sobre a visão dos tribunais de contas. Primeiramente, professor Conte, a questão dos tribunais de contas, né, a primeira parte da apresentação é essa, justificar o controle, justificar a atuação dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, embora eles sejam chamados de tribunais, como nós sabemos, eles estão vinculados no Brasil ao poder legislativo. E aí surge a pergunta, mas por que o poder legislativo? Né? E aí, uma explicação bem interessante, que a doutrina constitucional, os administrativistas dão, diz respeito ao poder, à atribuição de legislar. Ora, se ao Poder Legislativo cabe elaborar as leis, a princípio cabe ao Poder Legislativo, como elaborador, como autor das leis, verificar e avaliar o efetivo cumprimento das leis. Razão pela qual uma das funções do Poder Legislativo, que muitas vezes nós nos esquecemos, diz respeito à fiscalização. Então, se pegarmos a nossa Constituição, nos mais variados países, vai estar lá, ao lado de legislar, está o poder de fiscalizar também, que decorre da própria Poder Legislativo.
Ao lado disso, ao lado do poder de fiscalizar junto com o poder legislativo, cabe ao poder legislativo verificar o poder financeiro. O poder financeiro pertence ao poder legislativo, como fruto de uma conquista histórica de séculos, né? Isso remonta à Magna Carta na Inglaterra, em que submeteu-se o rei João Sem Terra à aprovação de seus pares e reunidos em assembleia para a tributação. Isso remonta ao período revolucionário inglês no século XVII, em que houve uma ascensão do parlamento e o controle também das despesas públicas. Isso remonta ao século XIX, com o aperfeiçoamento e a consolidação do processo orçamentário. Tanto na Inglaterra, isso vale também na experiência prussiana, que nos traz subsídios até hoje em relação à consolidação do processo orçamentário. Nesse sentido, como o Poder Legislativo tem o poder financeiro de autorizar a arrecadação de receitas e a aplicação das despesas, naturalmente, por uma decorrência lógica, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar e acompanhar a aplicação desses recursos públicos. Então, essa é a justificativa para que ao Poder Legislativo seja estabelecida a prerrogativa de controlar as despesas e os gastos públicos. Então, essa é a primeira premissa. O Poder Legislativo, ele é o titular desse controle. O que acontece em quase todos os países, em boa parte dos países, é que o Poder Legislativo, ele é um poder político, né? Ele tem a plena legitimidade democrática, legitimidade eleitoral, seus membros são eleitos pela população, pelo eleitorado, só que o Poder Legislativo, ele não tem condições materiais, condições efetivas, de acompanhar toda a gama de atividade de controle. De modo que, em diversos países, em quase todos os países, essa competência de controle, ela é delegada, ela é entregue, ela é atribuída a órgãos que prestam auxílio ao Poder Legislativo, auxílio técnico. Então, o controle feito pelo Poder Legislativo, ele é dividido basicamente em duas parcelas. Uma parte mediante controle direto e outra parte mediante um órgão que presta auxílio, um órgão de controle, um órgão técnico, né? Então, essa é a segunda premissa. O controle é prerrogativa do Poder Legislativo, que é exercido de modo direto pelo próprio Poder Legislativo, ou é exercido através de um órgão técnico, um órgão de controle, que atua mediante delegação técnica. Delegação entre aspas, né? No caso aqui, entra em cena o que a doutrina mais voltada na área de administração e ciência política fala de teoria da agência, né? Ou seja, os órgãos de controle técnico atuariam como agentes de controle externo. Então, essa é uma segunda premissa. No que diz respeito aos órgãos de controle técnico, no mundo hoje, é importante termos em mente isso, existem basicamente dois sistemas de controle externo, dois sistemas de controles técnicos, né? De um lado, o chamado controle mediante o sistema de auditorias ou controladorias, e um segundo sistema por meio de tribunais de contas. Então, se nós vislumbrarmos o mapa mundi, digamos assim, os países estão divididos em dois tipos de controles técnicos. Controle mediante auditorias e controladorias, e um controle mediante tribunais de contas. Tradicionalmente, os países de origem anglo-saxônica, do direito anglo-saxônica, isso vem uma influência do direito inglês muito forte, normalmente os países de origem, de tradição anglo-saxônica, adotam o modelo de auditoria, o modelo de controladoria. E países de tradição romanística adotam o modelo de tribunais de contas. Na prática, nós temos, na Inglaterra e Estados Unidos, um órgão central de auditoria, na Inglaterra, o NAO, e nos Estados Unidos, o GAO, o General Accountability Office, que exercem esse papel de controle externo e prestam auxílio ao Congresso dos Estados Unidos e prestam auxílio ao parlamento inglês. Seriam, em último caso, os órgãos mais próximos, ou com mais proximidade ao nosso TCU. Seria o GAO nos Estados Unidos e o NAO no Reino Unido, né?
Só que as atribuições são feitas mediante um modelo muito distinto do nosso. Não há julgamento, eu vou explicar mais na frente, e não há a possibilidade de aplicação de sanção. São órgãos muito vinculados ao poder legislativo. Na tradição romanística, e aí a fonte de inspiração é o direito francês, né? Na tradição romanística, adota-se o modelo de tribunais de contas. E aí entra a França, Espanha, entra nesse modelo Portugal também, com uma peculiaridade que eu vou comentar posteriormente, e o Brasil. O Brasil, ele segue essa tradição romanística, segue a tradição do modelo francês. Interessante é que Rui Barbosa, ao compor o governo provisório em 1890, embora tivesse toda a influência dos Estados Unidos, do direito norte-americano, na elaboração da Constituição de 1891, quando da criação do modelo de controle externo, né, optou-se pelo modelo francês, da Corte de Contas. De modo que hoje o Brasil adota o modelo de Tribunal de Contas, né, enquanto países seguindo o modelo francês, enquanto países de tradição anglo-saxônica seguem um modelo na Inglaterra e um modelo adotado nos Estados Unidos. Qual a diferença básica em relação a isso? Existem duas diferenças principais. A primeira delas é que os órgãos de auditoria, eles, em regra, são chefiados por composto por um único chefe, um auditor geral, né? Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Inglaterra. Os órgãos, ao passo que os tribunais de contas são órgãos colegiados, né? Adotando o formato de tribunal. Os órgãos de auditoria, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles não têm atribuições de julgamento, tem atribuições de avaliação, de controle, de fiscalização, e suas proposições e seus atos são encaminhados ao Poder Legislativo, e este sim tem a prerrogativa de enforcement, né? Tem a prerrogativa de aplicar, de deliberar e aplicar as decisões e, eventualmente, aplicar as sanções, né? Inclusive, no que diz respeito à questão de julgamento. Os tribunais de contas, não. Eles também têm, como característica inerente, o poder de julgar, o poder de aplicar sanções e, muitas vezes, o poder de cobrar, né, a efetividade, o cumprimento de suas próprias decisões. Então, em linhas gerais, essa é uma distinção entre esses modelos de tribunais de contas, né? É importante que tenhamos isso em mente. Feita essa distinção, eu chamo só atenção para alguns modelos mistos, né? E aí eu fui pesquisar, professor Conte, eu verifiquei que na Alemanha, né, uma coisa que me chamou a atenção, a Alemanha tem um órgão vinculado ao parlamento alemão chamado, enfim, na tradução, Tribunal de Contas Federal. Só que é Tribunal de Contas Federal, mas ele, embora seja colegiado, ele está mais próximo do modelo de auditoria, porque ele não tem atribuições de julgamento, não tem atribuições sancionatórias. Então, é um órgão de auditoria colegiado. Esse é o modelo alemão, né? E lembrando também que a própria União Europeia, né, ela tem receitas próprias, tem moeda própria, tem gastos próprios, também tem o Tribunal de Contas europeu, já seguindo esta tradição romanística, digamos assim, né? Com esse detalhe em relação à Alemanha e lembrando a posição do Tribunal de Contas Europeu. Mas por que eu estou lembrando essa distinção, professor Conte? É porque, normalmente, os órgãos de auditoria, seguindo o modelo norte-americano e da Inglaterra, que os estudiosos do controle externo chamam de modelo de Westminster, esse modelo de auditoria, ele tem um foco mais voltado nas auditorias e verificações de gestão e de desempenho, né? São órgãos mais focados, a sua atuação é mais focada no desempenho, nos resultados, nas auditorias que a gente chama de auditorias operacionais. Ao passo que os tribunais de contas, talvez até pela sua própria natureza, historicamente são mais voltados para trabalhos de conformidade, trabalhos de legalidade, trabalhos de verificação do cumprimento de regras e mesmo caráter sancionatório e punitivo. Então, em linhas gerais, na sua origem, há essa distinção quanto à essência. Muito provavelmente porque os órgãos de auditoria, como na Inglaterra e Estados Unidos, não tinham atribuições fiscalizatórias, o foco de seus trabalhos eram basicamente a avaliação
de avaliação de programas, avaliação de políticas e a apresentação de resultados dessas avaliações, de modo que fosse informado ao Poder Legislativo, e o Poder Legislativo deliberaria sobre esses resultados. Interessante é que, durante a Constituinte de 1988, o TCU, nas discussões do processo constituinte, o Tribunal de Contas, ele teve da União, ele teve um acréscimo, teve uma evolução muito grande no que diz respeito à sua composição e às suas competências, né? O TCU, ele evoluiu muito nesse sentido, e ele, de modo que ele terminou juntando as duas essências, as duas atribuições. Então, quem verificar o artigo 71 da Constituição, vai verificar que o TCU, ele, por ser um tribunal de contas no modelo, né, colegiado, de tradição francesa, ele tem uma forte carga de enforcement. Ele tem atribuições de julgamento, tem atribuições de aplicação de sanções, aplicação de multas, e o Tribunal de Contas da União tem, inclusive, as suas decisões que imputam débito, aplicam multas, está lá no artigo 71 da Constituição, tem natureza de título executivo, né, ou seja, já pode ser executado, cobrado diretamente perante o Poder Judiciário. Algo muito relevante para quem acompanha, para quem conhece os processos de cobrança judicial de dívidas, né? E, ao mesmo tempo, o TCU, ele tem a atribuição, lá no artigo 71, de realizar auditorias operacionais, de fazer fiscalizações, de levantar informações, e assim por diante. No fim das contas, o TCU, ele reúne, né, ele consegue reunir, por vontade do Poder Constituinte originário, o seu caráter tribunalício, o seu caráter judicialiforme, e, ao mesmo tempo, ele tem atribuições de verificação do desempenho e dos resultados das políticas públicas e dos programas realizados pelos entes estatais. Isso é um dado importante, isso é um dado que revela o alcance, a relevância da atuação do Tribunal de Contas no que diz respeito ao controle da gestão pública. É um controle que por mandamento constitucional, por expressa previsão constitucional, não se restringe unicamente à verificação de conformidade, à verificação do cumprimento de regras formais, né? Ou seja, numa licitação pública, por exemplo, o TCU não fica limitado à verificação dos cumprimentos das regras licitatórias. Cabe a ele verificar também o efetivo cumprimento do contrato e os resultados atingidos. Se aquela contratação ela foi correta, cumpriu as formalidades, e se atingiu os objetivos com eficiência e efetividade, né? Isso está previsto expressamente para o TCU, e isso se estende aos tribunais de contas estaduais, né, através do artigo 75 da Constituição, que estende, por simetria, as atribuições e competências do Tribunal de Contas da União para os tribunais de contas dos estados e para os tribunais de contas dos municípios e do município onde houver. Então, em linhas gerais, essa é a sistemática de controle prevista no direito brasileiro, essa é a sistemática do controle externo no âmbito do Poder Legislativo. E esse é o fundamento constitucional, professor Conde, que justifica a atuação dos tribunais de contas, não só na conformidade, mas também na verificação da qualidade do gasto público, do desempenho do gasto público e dos resultados atingidos, né? Essa é a missão dos tribunais de contas, e isso tem esse respaldo constitucional. Em relação aos tribunais de contas, claro, existe uma série de questões de aperfeiçoamento, são instituições permanentes, os tribunais de contas não são uma invenção, digamos assim, do direito brasileiro. Eles estão inseridos nesse contexto internacional que eu citei aos senhores. Eles têm origem na Corte de Contas da França, e esse modelo é replicado em vários países, né? O modelo brasileiro, ele tem uma peculiaridade, que é exatamente o caráter federativo do Estado brasileiro. Caráter federativo. Então, assim, as grandes federações, né, tirando a Rússia, que eu não tenho muita informação sobre a Rússia, mas as grandes federações, eu diria, os Estados Unidos e a própria Alemanha,
elas não adotam um modelo como o do Brasil de tribunais de contas, né? O Brasil é uma federação, e, em razão disso, ele tem alguns desafios a serem cumpridos. E no que tange aos tribunais de contas e ao trabalho que eles exercem, o caráter federativo traz um desafio grande no que diz respeito à uniformização de entendimentos e aplicação de normas nacionais. Os tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados, eles interpretam, eles aplicam e eles terminam estabelecendo o sentido e o alcance de leis de aplicação nacional, como a Lei 4.320, que trata de normas de direito financeiro, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de questões da gestão fiscal para todos os entes da federação e todos os poderes, como Lei de Recuperação Fiscal, também mais recentemente, uma série, a Lei 8.666, a Lei Geral de Licitações, é uma lei de caráter nacional, que é cotidianamente interpretada e aplicada pelos tribunais de contas, de modo que, como cada tribunal de contas termina sendo uma ilha, né, cada tribunal de contas tem seus procedimentos, cada tribunal de contas tem seus instrumentos processuais, em linhas gerais, e não há uma uniformização nacional. O resultado é que, nas mais variadas matérias, é possível encontrar mais de um, ou dois, ou três entendimentos aplicados por vários tribunais de contas, o que termina causando a insegurança jurídica e termina causando dúvida quanto à efetiva aplicação. E mesmo o TCU, ele não tem um alcance nacional, porque o Tribunal de Contas da União, ele é um tribunal de contas vinculado ao governo federal. Ele fiscaliza, aplica e avalia gastos públicos, despesas públicas no que diz respeito ao governo federal, e avalia programas que o governo federal participa, seja executando de modo direto, seja repassando recursos para estados e municípios. Ou seja, quando o TCU ele julga contas de estados e municípios, o Tribunal de Contas da União está atuando na fiscalização de recursos federais, e não fiscalizando recursos estaduais. E isso é um dado que deve ser levado em consideração, porque muitas vezes não há essa necessária uniformização. Ainda em relação à questão do controle, em linhas gerais é isso, né? Seria nesse sentido. Sobre os sistemas, eu estava comentando com os senhores, né? Dois sistemas, né? De auditoria e de modelo tribunalício, né? E o interessante é que o fato de os tribunais o controle externo no Brasil serem exercidos por um tribunal de contas, modelo judicial, isso atrai para os tribunais de contas todas as garantias e vedações e formalidades necessárias, formalidades inerentes ao processo judicial, de modo que os tribunais de contas, ao realizar seus processos, ao tocar seus processos, né, eles devem observar necessariamente o devido processo legal, devem observar o contraditório ampla defesa, devem observar a vedação de provas ilícitas, devem facultar a participação de advogados no processo de controle externo, e para legitimar ainda mais a sua posição enquanto tribunal, né, até porque seus membros, seus julgadores têm garantias próprias da magistratura, os tribunais de contas, eles têm também a atuação de um Ministério Público específico perante esses órgãos, né? Tal qual a Justiça Federal atua o Ministério Federal, tal qual a Justiça do Trabalho atua o Ministério do Trabalho, a Justiça Estadual e o MP Estadual, os tribunais de contas, por terem esse formato judicial, também têm a atuação de um Ministério Público específico. Em todo caso, né, é importante ressaltar que a atuação de controle externo, ela demanda necessariamente um elevado grau de independência, do órgão julgador ou do órgão fiscalizador, né? E essa é uma característica, ela vem sendo observada, perseguida por organismos internacionais que visam essa uniformização, pelo menos essa busca de garantia quanto a esses órgãos, né? Então, assim, um órgão de fiscalização, de controle externo, do porte do TCU, por exemplo, tem que ter abrangência nacional, tem que ter previsão constitucional, que é o nosso caso aqui, tem que ter independência inclusive em relação ao legislativo, e esse ponto é importante ressaltar, que, embora sejam órgãos de controle externo, órgãos de controle técnico vinculados ao Poder Legislativo, não há qualquer
relação de hierarquia ou subordinação entre tribunais de contas e o respectivo poder legislativo. Não há. Na verdade, os tribunais de contas, eles não são órgãos auxiliares, embora prestem auxílio, né? E essa questão da autonomia perante o poder legislativo, ela foi reforçada em várias decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de um caso que me chamou muita atenção, um estado da região norte, salvo engano, acho que no Tocantins, em que, em um dado momento, a Assembleia Legislativa de Tocantins aprovou a emenda constitucional, a Constituição Estadual, determinando que, das decisões de julgamento do Tribunal de Contas de Tocantins, fosse cabível um recurso para a Assembleia Legislativa, né? Ou seja, das decisões que o Tribunal de Contas, por exemplo, julgasse algum gestor, ou mesmo parecer prévio, não lembro ao certo, caberia o recurso para o Poder Legislativo, para o plenário da Assembleia Legislativa, né, uma instância recursal. E o Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional essa alteração, no sentido de que ela violaria o modelo nacional, o modelo do TCU, não haveria simetria, e mais, violaria a autonomia, né, e essa independência que há no relacionamento entre os órgãos do Poder Legislativo, as casas legislativas e os tribunais de contas. Eu chamo só atenção, ainda nesse ponto, que os tribunais de contas, eles julgam as contas de diversos gestores, ao passo que o chefe do Poder Executivo, os tribunais de contas não julgam. As contas do chefe do Poder Executivo, elas são submetidas são levadas à apreciação pelo Tribunal de Contas e emissão de parecer prévio, mas não há não há um processo de julgamento. O julgamento é feito pelo pelo respectivo Poder Legislativo. Eu vou só tentar aqui, professor Conte, compartilhar a tela aqui, né? Se eu consigo aqui agora, só para não sei se já apareceu, já está visível aí. Não, por enquanto não. Agora sim. Agora apareceu, né? Eu estava aqui só para... Deixa eu colocar aqui. E eu estava comentando, né, essa questão, e aqui eu vou passar, professor Conte, só para essa... Estava comentando a questão dos órgãos de controle externo, né? Se tiver como colocar a tela inteira ou tela maior, ele está aparecendo, mas está relativamente pequeno aqui o slide. Melhorou agora? Melhorou, gozado. O slide continua pequeno, mas pelo menos ele ocupa, só ele está na tela, já melhorou. A tela inteira, né? Deixa eu ver. Teria que fazer uma alteração aqui, que eu corro o risco de sair da tela. Mas... Não, tudo bem, não tem problema, não. Tá. E aqui, dito tudo isso, né, eu estava tendo discussões sobre classificação de controle objeto, enfim, controle de legalidade, controle de métrica, controle de gestão, tudo isso é feito pelos tribunais de contas, né, controle prévio, concomitante, subsequente, isso vale também para o controle de formalidade, de irregularidade, para o controle, as auditorias operacionais. Tem muita discussão sobre controle prévio, concomitante, os órgãos fiscalizados, né? Quem é fiscalizado dificilmente gosta do controle prévio, ou às vezes quer o controle prévio, né, para respaldar alguma decisão. O controle pode ser interno e externo, já discutimos isso. Estava falando aqui sobre os dois sistemas, né. Interessante lembrar, nessa discussão, nesse desenho institucional, eu me deparei com a seguinte informação, de que a Argentina, até os anos 80, ela adotava o modelo de tribunal de contas. Até que no governo do ex-presidente Menem, em 92, o Tribunal de Contas da União Argentina, ele foi extinto, e no lugar dele foi criado uma Auditoria Geral da Nação, como eles chamam lá, né, uma Auditoria Geral, chefiada por um auditor geral e composto também por decisões colegiadas, né. E, muito embora tivesse... na época, a reclamação era que havia reclamação, quem informa isso é um estudo nesse sentido,
de que o então Tribunal de Contas não tinha resultados efetivos, enfim. Ou então ele era muito invasivo, né? E houve a opção pelo modelo de auditoria. No entanto, com o passar do tempo, esse modelo não apresentou os resultados que se esperava, né? E hoje a Argentina tem esse modelo ainda, mas sem os resultados esperados na época. Comentando isso aqui, sistema de controle externo. E aqui é onde eu queria chegar, né, sobre controle externo, que diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, ela será exercida pelo Congresso Nacional, e aí eu deixei em destaque o Congresso Nacional para remontar aos senhores o que eu falei no início da apresentação, no sentido de que o Poder Legislativo é o titular do controle externo, né, e pelo sistema de controle externo de cada poder. E aí, quanto ao controle externo, existe um controle político, já disse, realizado diretamente pelo Congresso Nacional, e aí eu cito como exemplo o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, a convocação de ministros, né, pelo artigo 50 da Constituição, para prestar informações sob pena de a ausência caracterizar crime de responsabilidade, a sustentação de atos do Poder Executivo diretamente pelo Congresso Nacional, e mesmo a realização de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, não deixa de ser também um mecanismo de controle político, realizado diretamente pelo Congresso Nacional e por simetria pelos estados, né? E o controle técnico, realizado pelos tribunais de contas em auxílio técnico ao Poder Legislativo. E aí vem o artigo 71, né, da Constituição que estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional, né, será exercido com auxílio, né, do Tribunal de Contas da União. E aqui eu separo esses dois incisos exatamente para justificar a questão da fiscalização do controle das políticas públicas, né. Eu pulo logo para o inciso 4, que diz que compete ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E aqui, o objetivo é exatamente dar essa ampla atuação ao Tribunal de Contas, seja por iniciativa própria, seja requerimento do Poder Legislativo, de realizar inspeções e auditorias. E o campo de atuação das auditorias é muito amplo, porque envolve a auditoria contábil. O que é uma auditoria contábil? É a verificação pelo órgão responsável da correção e da integridade dos lançamentos e dos registros contábeis, quando da execução orçamentária. E isso para nós que somos formados em direito, que trabalhamos com direito, eu ainda sou do tempo, que as pessoas fazem direito para não ter que fazer conta, como diziam, não existe mais, mas a rigidez, a regularidade, a confiabilidade dos lançamentos contábeis é um ponto de partida para qualquer discussão que envolva despesas, envolva recursos públicos, envolva orçamento público. Porque a irregularidade no lançamento mina a credibilidade dos registros e pode ocultar irregularidades, ilegalidades e ilícitos, os mais graves, e com impactos, né, financeiros e orçamentários imensos, né? Nesse contexto da rigidez da contabilidade, que se inseriu, por exemplo, há alguns anos, o debate sobre a chamada contabilidade criativa e mesmo as pedaladas, o que foi conhecido como as pedaladas fiscais, na época da ex-presidente Dilma Rousseff, né? A discussão era sobre auditoria e verificação, inicialmente no que diz respeito à natureza contábil dos lançamentos, né? É necessário que haja muita atenção em relação a isso, e é necessário que haja um órgão técnico, um órgão que atue com parâmetros técnicos a demonstrar que a atuação do órgão na execução orçamentária e suas informações contábeis sejam confiáveis. Nesse ponto, a atuação do TCU, dos Tribunais de Contas, é nesse sentido,
de caracterizar, de certificar a correção contábil dos lançamentos para que os demais pontos das prestações das auditorias sejam devidamente avaliados. Além da auditoria de natureza contábil, os tribunais de contas também realizam auditoria de natureza financeira, de modo a verificar o fluxo de recursos que transitou nesses órgãos, né? Então, verificar o que efetivamente entrou e saiu, né? Em termos de recursos públicos, também é feito com técnicas próprias de verificação pelos tribunais de contas. Além disso, a auditoria orçamentária, que é a verificação do efetivo cumprimento das regras de orçamento, né? Nesse também é uma atribuição do Tribunal de Contas. E nisso, se a gente for perceber, quem conhece a Lei 4.320 vai verificar que isso corresponde mais ou menos aos balanços, né, que a Lei 4.320 exige dos gestores nas suas prestações de contas, que é o balanço contábil, balanço financeiro, o balanço orçamentário, entre outros, né. E, no final, a auditoria operacional também reflete a exigência do balanço patrimonial e do balanço das variações patrimoniais dos órgãos sujeitos à prestação de contas. Tudo isso como reflete, né, o que já está em vigor desde, pelo menos, a Lei 4.320. E aí eu pulei o operacional, porque a auditoria operacional, ela, às vezes, termina passando um tanto batida, né, na primeira leitura, mas o foco da avaliação das auditorias, do controle de políticas públicas de programas, o foco deles, professor Conte e caros alunos, está exatamente nessa expressão, operacional. Né? Operacional quer dizer, no contexto do controle externo, a verificação da rigidez, a verificação dos resultados, a verificação da eficiência e efetividade de políticas públicas, da ação governamental e de programas de governo. Então, vejam, senhores, que, por previsão constitucional, o Tribunal de Contas da União, isso se estende a estados e municípios, tem essa prerrogativa de realizar auditorias operacionais. Além disso, né, já tendo essa prerrogativa, surge a seguinte indagação. Tudo bem, os tribunais de contas vão avaliar programas, avaliar políticas públicas, mas sob que critérios? Aí nós voltamos para o artigo 70, que diz que os critérios de avaliação das contas, da atuação do controle externo, diz respeito aos critérios de legalidade, legitimidade e de economicidade. Vejam, senhores e senhoras, que a atuação do Tribunal de Contas, por previsão constitucional, ela é muito ampla. Envolve não só a legalidade, como envolve também a legitimidade do gasto, da despesa, e a economicidade das opções adotadas pela administração pública, incluindo também programas, políticas públicas e ações governamentais. Leandro, mas quer dizer que o Tribunal de Contas, se ele se deparar com alguma irregularidade em políticas públicas, ele não tem um caráter punitivo? Tem caráter punitivo, tem caráter sancionatório, né? E o inciso 2, ele traz isso, né? O que seria uma auditoria para levantamento de informações ou conhecimento, ele passa a ter um caráter punitivo, com fundamento no inciso 2, caso se verifique perda, extravio ou irregularidade de recursos públicos. Né? Então, passando para frente, em linhas gerais, o senhor participa dessa disciplina de Direito Financeiro e Políticas Públicas, e eu sei que os senhores já debateram inúmeras políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, resíduos sólidos, enfim, uma série de políticas públicas, e tem em mente, muito claramente, como se dá o desenho, a formatação de uma política pública. É algo complexo, não é algo que exige muito planejamento, é algo que exige muita avaliação, muito levantamento de informações, e o professor Conte, eu relembro aqui tudo que o professor Conte demonstrou, né, no seu livro sobre planejamento da administração pública, está muito bem exposto lá, essa exigência do gestor público, né, e aí as políticas públicas, elas passam necessariamente por um diagnóstico do problema a ser enfrentado, né, por uma política pública. É necessário que o público, ele
localize o problema, diagnostique o problema e dê a sua devida dimensão, tá? Diagnosticado o problema, imaginar aqui, questão de transporte escolar, né? Aqui no Piauí é um problema sério, porque muitas cidades do interior do Piauí são cidades territorialmente muito grandes, né? Tem cidades aqui, o estado do Piauí, embora seja um estado menor da região, não é o maior da região Nordeste, mas é um estado territorialmente muito grande, né? E em cidades menores tem um problema de dispersão dos povoados, dispersão de escolas, e muitas vezes as crianças elas moram muito longe das unidades escolares. Então, a questão do transporte escolar, aliado com a merenda escolar, é uma demanda, é um problema a ser enfrentado pelas autoridades de gestão da educação no estado do Piauí, principalmente, né? Então, um exemplo, diagnóstico, tem um problema de acesso à escola, há um elevado grau de evasão escolar em razão da dificuldade de acesso. Uma primeira solução, construir outra escola mais próxima do povoado ou investir em transporte escolar. Esse é um exemplo de uma proposta de solução a um problema diagnosticado no item 1, né? Diagnóstico de problema. Num segundo momento, desenhar a solução, desenhar a política pública. Então, evasão escolar decorrente de grande distância entre o povoado, entre a residência dos alunos e uma unidade escolar. Solução, construir outra escola ou melhorar o sistema de transporte de alunos, né? É uma opção, cabe à administração fazer essa escolha. Num segundo momento, dimensionar o impacto orçamentário e financeiro da solução adotada, da solução apresentada para o problema diagnosticado. Então, esse é um outro passo, né, no desenho de políticas públicas. Um quarto passo, a efetivação, a implementação, né? E aqui, né, da política pública. E logo em seguida, existe algo muito concreto para quem trabalha, para quem vive a implementação das políticas públicas. É que, por mais bem intencionadas que sejam as soluções, né, o gestor público ele precisa necessariamente conquistar o seu público, né, conquistar aquelas pessoas às quais a política pública ela se direciona, né? E muitas vezes existe uma desconfiança entre população e agentes públicos, né? Então, existe um trabalho necessário de conquista, de construção de confiança, de modo que a política pública, ela, entre aspas, pegue, né? Que ela atinge os objetivos alcançados. Se não houver um engajamento, inclusive também por parte dos destinatários, é bem provável que a política pública não atinja os resultados necessários. Interessante que isso é um critério também muitas vezes utilizado na avaliação, né? O outro ponto muito importante, essencial das políticas públicas em geral, diz respeito ao monitoramento, à avaliação e o controle. E aqui, a ideia é exatamente fechar um ciclo, né? O ciclo que começa com o diagnóstico, o ciclo que passa pelo desenho da política pública, o ciclo que passa pela mensuração dos custos, o ciclo que passa pela implementação, o ciclo que passa pelo engajamento dos beneficiados e do conjunto, né, como um todo, e esse monitoramento constante, avaliação e controle. Controle não no sentido de punir desvios, controle no sentido de verificar deficiências, de modo que as constatações de deficiências, elas voltem lá para o começo, né, e retroalimentem esse ciclo, levando para a fase de diagnóstico, a constatação de pontos de aperfeiçoamento, de modo que a política pública seja, a todo momento, a cada instante, aperfeiçoada e melhorada, né? Esse um momento, uma fase importantíssima, imprescindível das políticas. Porque muitas vezes as políticas são apresentadas, são montadas, são divulgadas, muitas delas com caráter eminentemente eleitoral, estamos em eleições municipais, né, em 57 cidades no Brasil, e com o passar do tempo, algumas são implementadas e poucas são monitoradas e retroalimentadas. Então, essa é uma fase importante. E os tribunais de contas, eles têm um papel primordial, essencial em relação a isso, né? E, por fim, a mensuração, né, do resultado econômico e social da política pública. Isso também é um ponto importante em relação a isso. Por quê?
se enfatiza tanto o papel dos tribunais de contas em relação às políticas públicas? Por dois motivos, né? Em Minas Gerais, considera-se os tribunais de contas como órgãos aptos para a realização desse trabalho, de certa forma, tem uma vantagem em relação ao Poder Judiciário. Por que se afirma isso? Porque em relação ao Poder Judiciário, há duas críticas muito fortes, né? Isso vale para o Poder Judiciário, isso enquanto órgão julgador, isso vale para o Ministério Público Judicial, né? O Ministério Público, enquanto órgão provocador da ação do Poder Judiciário, isso vale para as próprias defensorias públicas também, como órgãos provocadores, principalmente na área de educação e saúde. Quais são as duas críticas? A primeira delas é que, uma crítica que chama a atenção, o Poder Judiciário é um ramo do poder, cujos membros não deteriam legitimidade democrática para avaliar, para julgar, ou mesmo substituir políticas públicas, né? Essa é uma crítica, não vou entrar no mérito se ela procede ou não, mas é uma crítica muito divulgada, muito difundida, de que o Poder Judiciário, ao contrário do Poder Legislativo e Executivo, o Poder Judiciário não teria o respaldo do voto, não teria a legitimidade democrática necessária para avaliar e para julgar, para até mesmo substituir políticas públicas, né? Exemplo, se um determinado município haver a construção de uma escola ou de um hospital, né? São demandas que são levadas cotidianamente ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, e há esse questionamento, que essa decisão caberia à administração pública, com respaldo nas autorizações legais feitas pelo Poder Legislativo, sendo que ambos detêm essa legitimidade. Como falei, não vou entrar nesse mérito, mas é uma crítica muito difundida. A segunda crítica, também muito difundida em relação ao Poder Judiciário, diz respeito ao caráter técnico das discussões. Afirma-se muito que o Poder Judiciário não teria, pela sua própria estrutura, não teria condições técnicas de avaliar na sua inteireza, na sua completude, as várias políticas públicas que eles são submetidos a julgamento e avaliação, por não dispor de material técnico e humano necessário para verificar uma série de detalhes técnicos na configuração e na implementação de políticas públicas. É uma crítica também muito difundida, né? Claro, o Poder Judiciário tem condições os juízes, os tribunais judiciais têm condições de realizar audiências públicas, enfim, levantar informações para melhor decidir. Mas, como com a atribuição primordial do Poder Judiciário é a de julgar conflitos, compor lides, né? Em um tempo razoável, digamos assim, essa atribuição de levantamento de informações muitas vezes é deixada a cargo dos autores das ações, geralmente MP e Defensoria Pública, e muitas vezes políticas públicas altamente complexas no seu desenho, na sua implementação, passam por uma discussão não tão profunda no âmbito judicial. Então, são duas críticas muito comuns ao Poder Judiciário: a legitimidade democrática para as decisões e a carência técnica, né, digamos assim, para a avaliação das melhores opções no desenho e na implementação de políticas, né. Quando se passa essa análise para os tribunais de contas, né, essas críticas elas são flexibilizadas em dois sentidos. Primeiro, não que se vá dizer que os conselheiros e ministros do Tribunal de Contas tenham uma legitimidade democrática melhor do que as do Poder Judiciário. Não é isso que se afirma. É claro, ambos têm a mesma origem, né? Os juízes advindos por concurso público, no caso, juízes de primeiro grau, e os conselheiros dos Tribunais de Contas, eles são indicados, né, seguindo as regras constitucionais, uma parte pelo Poder Executivo, uma parte pelo Poder Legislativo, né. Então, essa crítica também, a princípio, se aplicaria aos julgadores. Nem os tribunais judiciais, nem os tribunais de contas, eles têm, digamos assim, a legitimidade do voto, isso é fato. Agora, a flexibilização para os tribunais de contas advém do fato de que as decisões, as deliberações dos tribunais de contas quanto a políticas públicas não são tão invasivas, em regra, como as decisões tomadas pelos tribunais judiciais. Quando os tribunais de contas avaliam políticas públicas,
eles, no primeiro momento, eles atuam no sentido de levantar informações, no sentido de aperfeiçoar a administração, no sentido de propor alternativas e no sentido de uma atuação dialógica e compartilhada com os gestores públicos. Não há, de início, em regra, pelo menos nas primeiras avaliações, um objetivo, uma ação sancionatória e punitiva. E isso advém daqueles fundamentos que eu lancei no início da apresentação, né? É próprio das auditorias operacionais, que advém dos órgãos de auditoria dos Estados Unidos e da Inglaterra, é próprio dessas auditorias levantar informações e propor alternativas, e sem, no primeiro momento, um caráter punitivo. Então, nesse ponto, afirma-se que os tribunais de contas teriam um alcance maior, né? Ou melhor, a sua atuação teria um impacto menor do que a ação judicial, de modo que a sua ausência de legitimidade democrática seria diminuída, né? Teria efeitos menores em relação a isso. É uma discussão. No segundo ponto, que diz respeito ao conjunto de informações técnicas, nesse ponto os tribunais de contas levam muita vantagem, porque praticamente todos os tribunais de contas do Brasil, eles são compostos por agentes, por funcionários de caráter multidisciplinar. Então, os tribunais de contas, em geral, eles têm seu quadro bacharéis em direito, advogados, bacharéis em direito, bacharéis em contabilidade, economia, especialistas em finanças públicas, engenheiros, profissionais da área de TI, e assim nas mais variadas áreas, né? Inclusive auditorias de informática, auditorias na área de saúde, que envolvem profissionais especializados nesse ramo. Algo que, pelas atribuições do Poder Judiciário, não seria possível replicar esse mesmo modelo, esse mesmo quadro, nas mesmas dimensões para o Poder Judiciário. De modo que, no controle das políticas públicas, os tribunais de contas, além de ter a previsão constitucional, né, eles têm um impacto menor no que tange a legitimidade democrática do corpo deliberativo, e, ao mesmo tempo, ele detém um quadro multidisciplinar de profissionais que estão aptos a levantar informações, né, certificados para levantar informações, para fazer as avaliações e propor o efetivo controle dessas políticas, né? E, além disso, os tribunais de contas, eu passo para essa última parte aqui, para a apresentação, eles têm, de modo expresso, critérios de controle bem amplos, né? No primeiro momento, o controle de legalidade, e aí, quando se fala em legalidade, a ideia tem-se em mente que trata da legalidade e da constitucionalidade, né? Porque com o advento, o avanço das constituições, existem muitas normas, muitos preceitos constitucionais são aplicados de modo direto, né? Sem intermediação do legislador. Então, quando se fala em controle de legalidade, fala-se também em controle de constitucionalidade, no sentido de verificar se aquele dispositivo, se aquela opção, se aquela política pública está condizente com a Constituição. E aqui eu abro um parêntese, professor Conde, de alunos, no sentido de que há uma discussão muito forte em relação a súmula 347 do TCU, do Supremo Tribunal Federal, que trata de apreciação de constitucionalidade por parte dos tribunais de contas, né? E, enfim, o Supremo Tribunal Federal reconhece, por meio dessa súmula, essa prerrogativa dos tribunais de contas escolherem, no caso concreto, se vão aplicar uma lei inconstitucional ou a Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal reconhece, desde a década de 60, essa possibilidade, muito embora hoje haja questionamentos, né, perante o próprio Supremo Tribunal Federal, principalmente casos envolvendo a Petrobras, né? O TCU, ele determina que a Petrobras siga a Lei 8666 há pelo menos uns 20 anos, e normalmente a Petrobras recorre ao Supremo Tribunal Federal via mandado de segurança, e o Supremo determina que a Petrobras siga seu procedimento simplificado de contratações, com base em um decreto, sob o fundamento de que o TCU não poderia fazer esse controle de constitucionalidade. O fato é que, até hoje, o Supremo nunca enfrentou em plenário essa questão, são decisões provisórias, decisões monocráticas, e, ao mesmo tempo, nunca revogou a súmula 347. Essa é uma discussão
que está em andamento ainda, mas o fundamento dela advém da questão da legalidade, acrescida da legitimidade, que é o segundo critério. Ou seja, não basta que uma despesa, que uma opção, que uma política pública, ela seja legal, ela cumpra o critério de formalidade, ela formalmente cumpra, seja respaldada em alguma lei, ou mesmo por dispositivo constitucional. É necessário que essa opção ela tenha a legitimidade, no sentido de que seja uma decisão, uma opção em que não haja desvio de finalidade, em que não haja comprometimento quanto à moralidade, e que mesmo que não haja comprometimento quanto à impessoalidade. Então, essa avaliação também fica a cargo dos tribunais de contas quando forem exercer as suas atribuições. E a questão da economicidade. Então, não basta que uma opção, que uma política pública, ela seja legal, ela seja legítima, não haja desvio de finalidade e que não haja nenhuma mácula quanto à moralidade ou mesmo quanto à impessoalidade. É necessário também que a política pública, que a ação governamental, que a gestão, né, pública, ela se paute pelo critério da economicidade, de modo que se atinja o objetivo de modo eficiente e eficaz, ao menor custo possível, ao melhor custo possível, né, a expressão mais adequada é essa, ao melhor custo possível. Por quê? Porque a economicidade, ela tem por pressuposto a verificação da correta, da boa aplicação de recursos públicos. E quando eu falo ao melhor custo possível, o entendimento é que não necessariamente o melhor custo é o menor custo, né? Nem sempre, a gente sabe muito bem disso, né? A gente está na sexta-feira de Black Friday, né? A gente sabe que nem sempre o mais barato é o melhor, mas é importante que os gestores públicos, a administração pública, ao formular suas políticas públicas, sua ação governamental, esteja muito clara essa questão da aplicação dos recursos públicos e sejam feitas opções que representem a melhor relação custo-benefício, né? Exemplos corriqueiros temos cotidianamente da administração. A construção de um prédio, de uma escola, de um hospital, por exemplo, nem sempre o valor global, o menor valor global vai ser a melhor opção. E muitas vezes o valor global de uma obra, um valor final de uma obra, embora seja maior inicialmente, ele pode acarretar menores custos de manutenção. Então, no horizonte de 10 anos, uma obra inicialmente mais cara na sua construção se mostra mais barata, se mostra mais econômica, mais próxima ao critério da economicidade. Então, de todo modo, ao avaliar políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento, na área de gestão escolar, na área de gestão penitenciária, enfim, nos mais variados segmentos, inclusive de assistência social também, ao avaliar essas políticas públicas, os tribunais de contas, eles têm a competência de verificar a operacionalidade, verificar os resultados, verificar a legalidade, a legitimidade, inclusive e principalmente a questão da economicidade, em que o objetivo é verificar o alcance dos objetivos, das metas e dos indicadores ao melhor custo possível. Esses são critérios expressamente previstos na nossa Constituição. São critérios muito próximos do artigo 37, né? Ou seja, a gente poderia até dizer que dos 5 princípios da administração previstos no artigo 37, eles estariam contemplados nesse critério do TCU. Só lembrando que o princípio da eficiência, ele foi acrescentado em 1998. Ele não faz parte da redação original. De modo que, na redação original da Constituição, a administração pública estava vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Moralidade, enfim, 4 princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, né? E, desde aquele momento da redação original, o TCU, os tribunais de contas, já tinham a competência para verificar a economicidade, né? E em 98, a eficiência foi acrescida ao 37, né? Sendo que já havia a economicidade a ser avaliada pelos tribunais de contas. Ou seja, houve uma convergência de critérios, uma convergência de princípios. Então, a legalidade dos tribunais de contas corresponde à legalidade da administração pública em geral, a legitimidade corresponderia
a impessoalidade, a moralidade, e a economicidade estaria muito próximo do critério de eficiência. Tecnicamente tem diferenças quanto ao teor da expressão, mas são entendimentos próximos, né? Então, para encerrar, né, já chegando próximo do encerramento, professor Conte, para quem convive com os tribunais de contas, para quem trabalha de perto, seja como gestor, seja como advogado, seja como agente público, enfim, ou como interessado em políticas públicas, né, os tribunais de contas, eles adotam os seguintes instrumentos, né, de controle das políticas públicas, né. Os tribunais de contas, eles têm os chamados processos de levantamento. Processos de levantamento são procedimentos, instrumentos de controle em que os tribunais de contas, eles se propõem a conhecer a administração, a conhecer o programa, a conhecer a política pública. É um processo interessante, em que os tribunais de contas, eles entram em contato com os órgãos da administração para conhecer os objetivos, as rotinas, o material, os recursos materiais, os recursos humanos, as pessoas que estão envolvidas naquela política pública. O objetivo do levantamento é conhecer, apresentar um panorama, né, daquela política, aquele programa que está em andamento. Porque é impressionante como a gestão pública, isso vale no âmbito federal principalmente, isso vale para os estados também, é uma imensidão. São inúmeras atribuições, inúmeros programas, inúmeros atos de gestão que são tomados cotidianamente. E muitas vezes as pessoas os gestores vão pela inércia, enfim, sem que reflitam, né, sobre a atuação daquele programa. E os processos de levantamento têm esse objetivo de dar uma certa racionalização nas informações. São processos muito relevantes e são processos que geram informações interessantíssimas, né. No âmbito federal, professor Conte, prezados, o TCU, ele se deparou entre 2009 e 2011 realizou um levantamento importantíssimo, que diz respeito ao levantamento de informações sobre política pública, ou política monetária e política fiscal, no âmbito do relacionamento entre Banco Central e Tesouro Nacional. É uma matéria que, pela LRF, é de competência do TCU acompanhar a atuação do Banco Central e do Tesouro Nacional, em termos de política monetária e política fiscal, e até então não era uma matéria que estava na rotina do Tribunal de Contas da União. Então, o primeiro passo foi esse, fazer um levantamento, né, da situação, diagnosticar, conhecer a atuação da administração e diagnosticar eventuais problemas. Um outro levantamento muito importante que o TCU realizou, o TCU realiza inúmeros atos de avaliação e levantamento de políticas públicas, né, mas não é tanto política pública, mas um exemplo de levantamento foi o levantamento que ele realizou, dois, na verdade, né, em relação à situação da Previdência no Brasil. Isso gerou um relatório riquíssimo de informações, que subsidiou os debates da reforma da Previdência, um processo de levantamento que o TCU fez, e um processo de levantamento quanto à dívida pública, né, enfim, causas, efeitos, né, detalhes, informações sobre sobre a gestão da dívida pública brasileira. Então, esse processo de levantamento, ele é muito comum, ele é muito relevante, é feito pelos tribunais de contas em geral, e ressalto, não tem um caráter punitivo. Esse processo de levantamento, ele tem um caráter de juntar informações para melhor conhecer o programa, melhor conhecer a política pública e melhor conhecer a atuação da administração. É um instrumento imprescindível para a atuação dos tribunais de contas em termos de políticas públicas. Quem tiver curiosidade, visitem o site do Tribunal de Contas da União, que lá existem inúmeros levantamentos sobre as mais variadas políticas públicas, nos mais variados segmentos de atuação do Tribunal de Contas da União. Além dos levantamentos, os tribunais de contas realizam políticas públicas, audiências públicas, né? Essas audiências públicas servem também para, muitas vezes atuam junto com o levantamento, às vezes é só um ponto específico. Os tribunais de contas promovem audiências públicas, de modo a também levantar informações e ouvir os mais variados segmentos interessados naquela política, naquele programa de governo. É um momento interessante, é um procedimento interessante, que os tribunais de contas, eles têm um contato mais próximo com
principalmente com os potenciais beneficiários, né? Também é um instrumento relevante de controle de políticas públicas. Auditorias operacionais, também avalia a gestão, os resultados das políticas públicas. E aí, caso seja verificado uma irregularidade, eu reforço que o foco não é o aspecto punitivo, o aspecto sancionatório. No primeiro momento, o foco é o aperfeiçoamento da gestão, né? De modo que eventuais irregularidades, eventuais falhas, eventuais vícios ou pontos de aperfeiçoamento podem ser objetos de termos de ajuste de gestão. Então, feito um levantamento, feito uma audiência pública, feito uma auditoria operacional, detectada vícios ou irregularidades ou pontos de aperfeiçoamento em que não haja atos graves ou atos ilícitos, ou mesmo prejuízo ao erário, é possível haver esse termo de ajuste de gestão em que o próprio gestor, que é um potencial interessado no aperfeiçoamento da política, ele se comprometa a regularizar, e, claro, com prazos, com metas a serem cumpridas, regularizar as irregularidades constatadas, né? Cooperações interinstitucionais, também é possível, são instrumentos válidos. Monitoramentos, né? Muitas vezes um processo de levantamento, ele se transforma num processo de monitoramento, em que os tribunais de contas, eles passam, um determinado período, passam a monitorar o cumprimento de metas e resultados, muitas vezes como consequência de um ajuste de gestão, também há o processo de monitoramento. E, por fim, né, eu fiz questão de colocar as tomadas de contas especiais, no sentido de que, caso haja alguma irregularidade, algum ato grave, em que haja dano ao erário, aí sim, os tribunais de contas, eles podem exercer a sua competência sancionatória, a sua competência punitiva por meio de tomadas de contas especiais, tem por objetivo a restituição de valores desviados ou prejuízos causados ao erário, juntamente com a aplicação de sanções. Então, já respeitando o tempo, professor Conte, em linhas gerais, eu poderia dizer que o objetivo aqui foi lançar essas informações, lançar essas ideias, no que diz respeito à relevância, no que diz respeito à legitimidade, no que diz respeito à atribuição funcional, no que diz respeito à relevância, e o alcance e os instrumentos práticos que estão à disposição dos tribunais de contas para o acompanhamento, avaliação e controle das políticas públicas a cargo da administração pública. Leandro, muitíssimo obrigado. Uma excelente exposição, uma grande contribuição para os nossos alunos, para o canal e para o direito financeiro como um todo, por essa exposição ampla, abrangente e didática. E também eu achei interessante, gostei da referência à questão aí da legitimidade, da economicidade, porque essa não só é um dos pontos mais relevantes atuais em termos de fazer com que o gasto público tenha uma fiscalização da sua qualidade, né, da chamada qualidade do gasto, que é muito mais relevante do que a questão relativa ao gasto, aos aspectos formais do gasto, né, uma fiscalização meramente quanto à conformidade, como também ela acaba entrando na questão que hoje talvez esteja avançando, e vamos dizer assim, não se sabe dizer se muito ou ainda dentro de um limite razoável, um suposto ativismo que os tribunais de contas eles estão começando a ter a semelhança dos tribunais judiciais, né? Então, essa é uma questão que certamente vai continuar a ocupar o centro das atenções. Mas eu não vou ocupar o tempo fazendo questões minhas próprias. Vamos prestigiar os nossos alunos hoje. Nós temos uma questão, se quiser acompanhar, ela está no chat, e é a única questão que eu vou lhe colocar, até por conta do tempo que está se encerrando, né? O nosso aluno Vitor Cardoso pergunta sua opinião sobre a aplicação da lei de improbidade administrativa contra gestores públicos, principalmente no tocante à implementação de políticas públicas. Porque, para os nossos professores de direito administrativo, segundo ele, a lei de improbidade é quase um tabu, uma jabuticaba.
Qual é a sua posição a respeito? O que pode ajudar a esclarecer os nossos alunos nesse tema, Leandro? Caro Vitor, de antemão eu já antecipo de onde eu falo, né? Eu sou membro do Ministério Público, do Ministério de Contas, né? Mas só para fazer esse registro. Mas, de qualquer forma, de todo modo, é importante ter em mente, e se eu tenho plena consciência disso, que a lei de improbidade administrativa é uma lei muito rigorosa. Ela é uma lei em que ela traz tipos, ela caracteriza tipos de improbidade, hipóteses de improbidade muito rigorosas, né? Ela divide em 3 artigos, 3 itens: atos de improbidade que causem prejuízo ao erário, atos de improbidade que gerem enriquecimento ilícito, atos de improbidade que atentem contra princípios da administração. Eu gosto de dizer, professor Conte, que qualquer gestor bem intencionado que se deparar com a lei de improbidade, rapaz, o cidadão deve dar um frio na barriga, até perde a coragem de ser gestor por ser ordenador de despesa. Porque, a depender da interpretação que se dê, qualquer coisa é ato de improbidade administrativa. Então, é uma lei muito rigorosa e que, com o passar do tempo, ela vai fazer 30 anos já quase de vigência, ela é de 92, com o passar do tempo, essa lei de improbidade ela foi sendo, eu não vou dizer atenuada, mas a sua interpretação foi sendo construída ao longo do tempo, né? Construiu-se a questão sobre a questão do dolo, construiu-se uma série de restrições, já também alterações legislativas, de modo a atenuar esse rigor da lei de improbidade, né? Embora seja membro do Ministério Público, eu reconheço que a lei de improbidade é uma lei muito rigorosa e que ela deve ser aplicada com o devido cuidado, né? Eu tenho plena consciência de que não se deve banalizar processos de improbidade, e quando eu falo isso, não falo sem nenhuma crítica a qualquer colega do Ministério Público. Cada um tem a sua autonomia, tem a sua responsabilidade para poder, para saber quando é o momento e a hipótese de ajuizar ações de improbidade. Mas eu, pessoalmente, entendo que deve haver um cuidado muito grande, porque as sanções são graves, e além disso, além das sanções serem muito graves, há o aspecto também que afeta a própria personalidade, a dignidade de muitos gestores bem intencionados, né? Então, há de ter muito cuidado, muita parcimônia, Vitor, com relação à aplicação da lei de improbidade, e acredito que boa parte da construção jurisprudencial dos últimos anos em relação à lei de improbidade decorre também dessa questão, não vou dizer da banalização, mas do ajuizamento de muitas ações para questões que, em tese, poderiam ter sido resolvidas em outras instâncias de controle. Então, eu diria isso. Então, um dado interessante, Vitor, é que tem um dispositivo da lei de improbidade que ele diz que o ato de improbidade ele vai ser apreciado pelo Poder Judiciário, mesmo que as contas tenham sido julgadas regulares pelos tribunais de contas. Ou seja, mesmo que os tribunais de contas tenham julgado as contas regulares, se houver um ato de improbidade, ele vai ser pode ser objeto da ação, né? Então, em linhas gerais, não sei se eu respondi a tua pergunta, Vitor, mas nesse sentido, né? Reconheço que é uma lei rigorosa, né? É uma lei que ela tem inúmeras hipóteses de aplicação e que, ao longo do tempo, principalmente o STJ, vem construindo uma jurisprudência no sentido de tentar contornar esses problemas que são vivenciados na prática. Muito obrigado. Está bastante satisfatório, aí já está até confirmando aqui pelo chat a excelência da resposta. Se você me permite, falando na lei de improbidade, eu lembrei de um dado, né? Os colegas do MP de Contas em geral, eles se queixam muito de que os processos judiciais demoram muito e que as ações de improbidade demoram muito. Entre o ajuizamento e a decisão final, 10, 15 anos, né? Ao passo que nos tribunais de contas, pelo menos aqui no Piauí e outros que eu observo, em 2 ou 3 anos o gestor já tem um resultado da sua gestão, seja pela aprovação ou reprovação, né? Só um detalhe me chama a atenção. Maior eficiência do sistema de tribunais de contas, então. Quando comparado aos processos de improbidade, muitos gestores, eles são muito mais receosos com a decisão do Tribunal de Contas, porque em 2 ou 3 anos se tornam inelegíveis, do que muitas vezes com a ação de improbidade, que demanda uma instrução probatória muito alongada. Exatamente. Bom, Leandro, muito obrigado, né?
ratifico os agradecimentos, uma grande contribuição para o direito financeiro que vai ficar disponível a todas as pessoas no nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério. Que seja apenas a primeira de muitas. Vamos trabalhar mais. Registramos nossos agradecimentos, Leandro. Muito obrigado. Uma grande satisfação. Agradeço mais uma vez o convite e a lembrança. Tá bom.